para nós entender o capítulo 9, que fazemos uso nessa noite. A Bíblia diz que no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, escritor chamado Lucas, como eu falei, a Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor, que o número de discípulos, a palavra de Deus era pregada, anunciada, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que entre os judeus, eles cresciam na doutrina da palavra, no ensinamento, no partir do pão, mas a Bíblia diz que o número de discípulos crescia, porque a palavra de Deus estava sendo pregada, bendito seja o nome do Senhor. E quando a palavra de Deus ela é pregada, vai haver uma perseguição, tanto espiritual como literal. E a Bíblia diz que ali, dois judeus, um que falava a língua hebraica e o outro que falava a língua grega, começaram a discutir, porque as mulheres estavam sendo esquecidas na mesa diária. As mulheres estavam sendo esquecidas porque o meu irmão de Jesus, chamado Tiago, quando ele escreve uma carta, droga tua atenção, porque a hora passa rápido. Se eu pudesse, eu pregava menos 35 minutos aqui, mas eu quero cumprir a hora que me deram quando pregar, porque falar da Bíblia tem que ter uma explicação, tem que ter uma base, uma interpretação, ajudado pelo próprio Espírito Santo, para que os ouvintes, principalmente aqueles que não conhecem a palavra, que é Jesus de Nazaré, venham entender o que Deus quer falar através do filho dele, chamado Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia fala que dois judeus discutiam, um que falava o idioma, o hebraico, e o outro, bendito seja o nome do Senhor, o grego. Começaram a discutir porque as mulheres estavam sendo esquecidas na mesa diária, porque Tiago, meu irmão de Jesus, diz que a religião pura, imaculada diante de Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Não adianta eu pregar aqui se o meu vizinho está passando necessidade. Não adianta eu pregar ali e acolá, porque todos nós precisamos de um alimento espiritual, que é a palavra, para que venhamos alimentar a alma, alimentar o espírito. Mas nós precisamos também alimentar a casca, que é a matéria, com alimento sólido. Então Tiago, meu irmão de Jesus, que a religião pura, imaculada, no capítulo 1, versículo 27, que ele encerra essa carta no capítulo 1, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas grandes tribulações. Então os apóstolos, que é 12 apóstolos, bendito seja o nome do Senhor, eles pregavam, ensinavam, o número de discípulos numerava pessoas, aceitava Jesus através da pregação dos 12 apóstolos. Mas os 12 apóstolos viram que estava faltando algo, e esse algo que estava faltando foram dois judeus que se levantaram. Para nós entender o capítulo 9 que eu fiz uso nessa noite, para que o Espírito Santo venha me ajudar no exegese através do Espírito Santo, para aplicar essa palavra para quem bem quer ouvir, porque há uma diferença de ouvir para escutar. Escutar entra no ouvido e sai no outro, mas o ouvir é alguém que entende nessa noite que precisa de salvação. Tá alto, irmão, o som? Abaixa um pouquinho, tá alto, tá? Tá, né? Abaixa um pouquinho, pastor, aí que eu estou entendendo o mistério aqui. Não, estou entendendo, não é questão de distância não, pastor, é porque Paulo disse que nós temos que fazer de louco, fazer de sábio, vamos entender. Tá, pastor, vamos entender para não incomodar os vizinhos, né? Temos que ter sabedoria. Amém? Eu quero dizer, antigamente eles pregavam só no gogó. Não tinha microfone, nem coral, nem igreja, nos desertos. Eles pregavam. João era uma voz que clamava, que anunciou o preditor, né, pastor? Que anunciou a volta de Jesus, preparou o caminho. Não existia, mas eu sei que o pastor é um homem sábio. Mas eu fiz uma pergunta aqui porque Deus tem me dado muita sabedoria. E nós guiamos as pessoas, não é com palavra, guiamos as pessoas com atitude, não é verdade, João? Não é homem de Deus, não é verdade, pastor? Nós não guiamos as pessoas com palavra, a Bíblia nos revela que nós guiamos as pessoas com atitude. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou provar aqui pregando o que Deus colocou na minha mão agora, no meu coração, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Só que a Bíblia diz, João, vai para cá, pastor. A Bíblia diz, vai para cá, Arimateia, vai para cá, se liga com a palavra. A Bíblia diz, vai ficar tudo ligado com o trono da glória, ligado, porque nós estamos aqui numa guerra espiritual. As guerras de fora é fácil de resolver, mas as de dentro nosso corpo guerreia. E nessa noite Deus está me dando algo profundo aqui para nós entender aqui esse culto campal hoje.
Nós precisamos de agenda. Deus não precisa de anotar nada. Deus é eterno, Deus é invisível e é real. E Ele está aqui através da sua pessoa chamada Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde eu parei, o número de discípulos crescia, os apóstolos pregavam, ensinavam, mas faltava algo. Faltava algo, para não entender o capítulo 9. Faltava algo. Eram as mulheres que estavam sendo esquecidas. Eram as mulheres que não estavam sendo bem alimentadas. Eram as mulheres que Tiago escreveu a carta, diz que a religião diante de Deus, que agrada o coração de Deus, é olhar para o necessitado, é olhar para o órfão e para a viúva, para nós entender melhor, para olhar para o necessitado. Então os apóstolos, para nós entender aqui, se liga aí, para nós entender o que Deus quer falar, os apóstolos viram que a ideia de dois judeus que falavam em dois idiomas era uma ideia fantástica, era uma ideia que trazia tanto no mundo literal como no mundo espiritual um grande crescimento para os cristãos. Amém? Para os cristãos. Só que a Bíblia vai dizer que os apóstolos chegaram a dizer, os 12 apóstolos chegaram a dizer, vamos deixar o ministério da palavra, o ministério da oração. Porque esses dois judeus, que é um patrício, tem algo a ver com a nossa linhagem, que fala dois idiomas, eles estão certos. As viúvas, porque os apóstolos vão entender melhor, não adianta o número de discípulo crescer. Arimateia, né? Tem o nome? Arimateia, tá ligado também na palavra, né? Arimateia, tá com nós aqui. Não adianta o discípulo crescer, não adianta, bendito seja o nome do Senhor, crescer no partir do pão, se as viúvas estão sendo esquecidas. Então vamos deixar o ministério da palavra, o ministério da oração, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 aí, João, fica ligado aí para confirmar o que Deus está falando aqui. E vamos servir a mesa, vamos fazer uma reunião, vamos eleger, vamos escolher 7 homens, tá bom? Agora a altura. Porque nós temos a voz muito alta, já certinho, né? Mas nem microfone nossa voz, né? Só uma águazinha aqui para molhar e está molhando já, que a água é a palavra, então tem essa água literal também. Então, os apóstolos chegaram a dizer, 12 apóstolos, vamos servir a mesa, vamos fazer uma reunião, porque é louvável a ideia de dois judeus que falam dois idiomas. Então, a Bíblia diz que os apóstolos chegaram a dizer, vamos escolher 7 homens valorosos, 7 homens de boa reputação, 7 homens que tenham sabedoria. Tiago diz, meu irmão de Jesus, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos escolher. Escolha aí 7 homens. Qual é as qualidades desses 7 homens que foram ungidos por 12 apóstolos? 7 homens que vai ser ungido como diácono, diaconato. Vai ser ungido, bendito seja o nome do Senhor. Mas eles têm que ter as qualidades, a qual é homens piedosos, homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo. Traga esses 7 homens, bendito seja o nome do Senhor, para que nós venhamos consagrar 7 homens mais 5. Olha para cá, nessa introdução é rasa. O tempo é pouco, mas olha para cá, é rasa. Eu fico preocupado de entregar logo, ó, por causa da hora que não entrega para a gente pregar. A Bíblia diz, não quer pouca hora não, pastor. Se liga aí, pastor, não quer pouca hora não. A Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor, quando eles trazem 7 homens, o óleo é descido, é consagrado. 7 homens que, bendito seja o nome do Senhor. Qual é a qualidade deles, Fábio? Para ser consagrado no diaconato, para ser diácono, eles tinham que ter sabedoria, cheio do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, homens piedosos, justos. Quando esses homens trouxeram aos olhos dos apóstolos, a Bíblia diz que eles consagraram, desceram o óleo da unção, mas a Bíblia diz que 5, a Bíblia nos faz entender, 5, cuidar dos órfãos e das viúvas. E quem se destacou, como nessa noite, através do Jesus de Estevão e o Jesus do diácono Filipe, 2 se destacou. E esses 2 se destacaram, é o papel de eu e você estar aqui nessa noite. Papel de emissário. O que é emissário? Missionário significa. Um alfabeto, mas Deus dá sabedoria. Eu tenho que aplicar o que Deus me deu, unção. Glória a Deus. As pessoas estão hoje, muitos do século XXI, estão cansados. Porque a água não mata mais a sede, o remédio é fraco. As pessoas